Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 14 de fevereiro. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica, Cleiton Lopes, Jorge Brum e Luciano Pepão Vargas, na gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, e direção-geral de Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema solado, e Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. Manter o equilíbrio financeiro tem sido um desafio constante para os brasileiros. De acordo com a pesquisa Custo de Vida no Brasil, realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, o custo de vida médio mensal do brasileiro chega a R$ 3.520, considerando gastos com moradia, contas recorrentes, supermercados, transporte, saúde, educação, lazer, alimentação, compras em geral e serviços, além de cuidados pessoais. No Rio Grande do Sul, o custo médio de vida mensal chega a R$ 3.360, um pouco abaixo do valor nacional, que foi de R$ 3.520. Com a gente hoje no Economia 4.0, Felipe Scheppers, diretor executivo do Opinion Box. Felipe, bom dia. Bom dia, é um prazer aí poder compartilhar sobre essa pesquisa tão rica ali, tão interessante para o brasileiro e para todo mundo. Felipe, fala um pouco para nós como é que se chegou a esse cálculo de R$ 3.520 de custo. A gente tem alguns indicativos aí, o Diese é um deles que fala sobre necessidades básicas que chega aí a R$ 7.000. Como é que essa discrepância, como é que o Opinion Box chegou a esse custo? Perfeito. O objetivo desse estudo, era tanto entender o custo da vida do brasileiro como todo, quanto também olhando ali para cada uma dos estados, estados do Distrito Federal como um todo. Qual que foi a ideia? Nós pegamos ali, mapeamos 10 principais categorias de despesas que fazem parte do orçamento ali dos brasileiros e olhamos no ponto de vista do indivíduo, tá? Então aqui o estudo ele focou em qual é o custo de vida de cada pessoa no seu mundo individual ali, Então, se na minha casa eu divido uma conta com alguém, a parte da conta que eu pago está nessa conta, a outra parte é da outra pessoa como um todo. Então, é interessante ver ali que quando a gente pega esse volume como um todo, todas as despesas mapeadas, elas comprometem ali um valor significativo todo mês do brasileiro, Porque, querendo ou não, 3.520, quando a gente fala ali do Rio Grande do Sul, 3.360 é praticamente ali 2 vezes o salário mínimo. E a gente sabe que Exatamente. A renda média do brasileiro também está mais baixa do que esse custo. Exatamente, é 2 vezes, você citou bem, é 2 vezes o salário mínimo quase, Exato. E dessas 10 categorias de despesas que vocês pesquisaram, qual chamou mais a atenção em termos de elevação de preços na comparação, seja no Rio Grande do Sul, seja no Brasil, Felipe? Perfeito. Chamou a atenção para a gente a relevância das compras do supermercado no orçamento do brasileiro, E aí tanto para o Rio Grande do Sul, mas como no Brasil como um todo, A gente perguntou para as pessoas, tanto qual é o valor que elas gastam por mês ali com todas as contas, inclusive com o supermercado, mas a gente perguntou qual que era a conta que era mais difícil de manter em dia, Que era assim, você priorizaria, mas também a mais difícil de manter em dia. E a compra de supermercado é a principal conta que é mais difícil de manter em dia, que na prática é a compra mais do dia a dia mesmo, que nós estamos falando ali de limpeza, alimentação, tudo que envolve o supermercado. Então chamou a atenção a relevância dessa conta, acima, por exemplo, de uma conta de moradia, que é o terceiro colocado, vamos dizer assim, no peso do orçamento como um todo. Então isso é algo que chamou bastante a nossa atenção aí, principalmente. No caso do Rio Grande do Sul,
é interessante que a gente vê um comportamento ali, quando a gente vê as 10 categorias e tudo mais, muito próxima da média Brasil, né? Então, assim, em algumas categorias a média do Rio Grande do Sul é um pouquinho acima, algumas é um pouquinho abaixo, mas o comportamento é bem próximo da média do brasileiro como um todo, quando a gente fala das despesas. E, Felipe, o que a gente tem entrando dentro dos supermercados, né? Tem algum item que chama a atenção? Quer dizer, o brasileiro deixou de consumir o item tal ou diminuiu o consumo de tal item em função do preço? O foco da pesquisa não entrou no detalhe da compra do supermercado, né? Entrando em cada subcategoria. O foco do estudo foi justamente entender numa visão mais macro, né? Então, compra do supermercado, a moradia ali, quando a gente fala de aluguel, condomínio, financiamento, para quem tem essa conta dentro do orçamento, contas recorrentes, juntou ali tanto contas básicas, né? Água, luz, telefone, internet, com assinaturas de streaming, jogos e por aí vai, mas sem aprofundar em cada um item, porque a gente está falando que primeiro o brasileiro precisa entender esse macro, para depois olhar o micro, né? E a gente sabe, até com base na pesquisa mesmo, a gente perguntou quanto os brasileiros entendem que é fácil gerenciar ali os pagamentos e contas. E apenas 2 em cada 10 brasileiros, 19%, falam que consideram fácil esse gerenciamento dos pagamentos, né, das despesas. Quando a gente vai para a região sul, esse percentual é de 20%, ou seja, bem em linha também com a nível Brasil como um todo. Ou seja, basicamente 2 a cada 10 pessoas que moram no sul consideram que é fácil gerenciar os pagamentos. Então a gente está num desafio anterior, né? Que primeiro eu entender exatamente onde eu gasto, com o que eu gasto, aí sim eu consigo pagamentos e despesas, lembrando que para gerenciar a despesa eu também tenho que gerenciar minha receita, né? As duas coisas caminham juntas. 2 em cada 10 gaúchos consideram, então, um pouco mais fácil pagar essa despesa, é isso? 2 em cada 10 gaúchos consideram fácil gerenciar os pagamentos e despesas. Não é necessariamente pagar, é gerenciar. Os outros 8 ou consideram mais ou menos, ou consideram difícil mesmo gerenciar os pagamentos. Ou seja, aquele desafio que a gente vê do brasileiro como todo, né? Que é como que eu faço para fechar a conta, né? Porque eu tenho ali um monte de despesas, eu tenho muitas necessidades que eu preciso cumprir, desde necessidades básicas até outros itens que não são básicos, por exemplo, lazer e outras coisas, mas como que eu consigo gerenciar isso no meu dia a dia? É uma dificuldade para todo mundo, seja brasileiro, seja para o sulista, seja para o gaúcho. E tem alguma indicação nessa pesquisa de vocês de onde cortar, onde é que corta, onde é que o brasileiro, onde é que o gaúcho corta a despesa? Você falava em supermercado, é o mais difícil de administrar, né? Em pagamento em dia. Tem algum indicativo de onde cortar, onde é que eles cortam? Sim, a gente perguntou para todo mundo, perguntando se você tivesse que priorizar uma conta, né, para você manter aquela conta em dia, qual que você priorizaria? E aí você priorizaria supermercado, contas recorrentes, moradia. O que é menos priorizado? Educação, compras em geral, como você fala de compras de vestuário, acessórios e por aí vai, lazer e serviços de cuidados pessoais, como barbearia, cabeleireiro, questões estéticas e tudo mais. Então, se a gente for olhar para essa ótica, o que fica por fim do orçamento ali, né, como um todo, é principalmente serviços de cuidados pessoais, lazer, compras e educação. E para a questão educação, ela é unânime em termos de Brasil e Rio Grande do Sul? Alguma diferença nisso ou não? Não, até a educação, ele tem uma incidência baixa, né, vamos dizer assim, ela faz parte do orçamento de menos brasileiros como um todo, né, o custo com a educação. O que tem de impacto principal é quando a gente vai falar o quanto quem tem esse custo no orçamento, em média no Brasil é R$620 que é comprometido dentro do seu orçamento ali com a educação. No Rio Grande do Sul é bem próximo disso, é 610, e o que você tem, na verdade, é uma diferença muito grande do ticket médio gasto com a educação no Brasil, né? No Ceará, por exemplo, o gasto, quem tem gasto com a educação gasta em média R$330 por mês,
no Rio Grande do Sul é 610 e no Distrito Federal chega a 940. Então, na verdade, você tem uma diferença de ticket médio gasto, Rio Grande do Sul bem em linha com o Brasil, mas tendo estados que gastam muito mais ou gastam muito menos para quem tem essa linha na despesa. E quando a gente fala, Felipe Schepas, diretor executivo do Opinião Box, quando a gente fala em educação, a gente não está falando do pagamento da escola particular, né? Não, por exemplo, a gente está falando de educação como um todo, é isso? Consumo de... Educação como um todo. A gente considerou o quanto você gasta ali pensando em mensalidades, pensando em material, pensando em, desde se for ensino superior, ensino um curso técnico, quanto que se gasta com educação ali dentro do seu orçamento. A gente tem alguma explicação para isso? Porque é ruim quando a gente, num país que precisa de muito investimento em educação, a gente considerar que o item educação é aquele mais propenso a cortes, no caso dos brasileiros e dos gaúchos como consequência. Uhum. O que chama atenção para a gente é que quando a gente pensa ali no orçamento do brasileiro, o grande desafio, eu acho que é um desafio para todos nós, né, como um todo, é que praticamente ali quase 60%, sendo exato, 57% do orçamento do brasileiro, ele está, vamos dizer assim, na necessidade básica dele. Por quê? Dentro desses 57% do orçamento comprometido, ele está com supermercado, contas básicas e assinaturas recorrentes ali e moradia, que são coisas que você precisa para viver, né? Você precisa ter um local para morar, você precisa ter água, luz, telefone, tudo que você precisa ali básico do dia a dia, e você tem que se alimentar, e aí vem as compras de supermercado, material de limpeza, higiene pessoal e tudo aí vai. Ou seja, de maneira prática, você já começa com o seu orçamento sendo a maior parte dele sugada por questões básicas. E se a gente colocar aqui transporte e deslocamento também é uma questão básica, esse número já vai para quase 2/3, né, como um todo. Então sobra muito pouco para esses outros itens, tanto a educação quanto também para lazer, saúde e atividade física, que são itens que também comprometem ali, se a gente pensar, a qualidade de vida do brasileiro para o futuro, né? Então é um desafio de fato, e por isso que acaba sendo cortado esses itens, porque você tem que priorizar ali, primeiro, você ter a sua vida existindo e caminhando, né, vamos dizer assim. Vocês devem ter feito um olhar específico sobre isso, mas todas as pessoas, todo indivíduo precisa de alguma forma de lazer. E entre os itens que você mencionava como possíveis de corte, está justamente o lazer. Tem alguma discrepância, alguma diferença significativa entre Rio Grande do Sul e o restante do país? Ou, enfim, chama a atenção de vocês o baixo ou baixíssimo investimento do brasileiro em lazer? O lazer realmente é um item que ele tem uma representatividade baixa ali no orçamento. O que chama a atenção quando a gente faz um olhar ali pelos gaúchos como um todo, seria dizer o ticket médio. O que acontece? No Brasil como um todo, quem gasta ali algum valor mensal com lazer, gasta em média R$340. No Rio Grande do Sul, esse valor é de 300, ou seja, o Rio Grande do Sul, o gaúcho, ele gasta menos com lazer do que a média Brasil. Mas olha que curioso, quando a gente fala ali dentro da região sul, Paraná e Santa Catarina, no Paraná o ticket médio, né, o gasto médio mensal com lazer é de R$440 por mês. E em Santa Catarina é R$450 por mês. Ou seja nós estamos ali 50% a mais do que o gaúcho. O Rio Grande do Sul está muito abaixo na região dos gastos com lazer. O gaúcho se gasta menos ou dedica menos valores mensalmente com o lazer. Isso. Aí tem uma discussão que pode ser, talvez vocês aí, estando aí, vão saber falar mais, que é se, por acaso, no Rio Grande do Sul tem mais opções de lazer com um custo mais baixo ou opções gratuitas, né? Porque se eu tenho opções gratuitas, eu vou ter um ticket médio mais baixo, então tem essa discussão também que pode haver ali de acordo com cada estado,
que é um estado que provém, né, gera ali, provém possibilidades de lazer gratuitas ou com baixo custo, que ajuda a população a ter momento de lazer, mas sem comprometer tanto o orçamento, porque de fato o gaúcho ali está comprometendo menos do orçamento dele com lazer do que outros estados ali da região sul. E um item que é sempre muito polêmico é o item saúde, né? Em função de ou o Sistema Único de Saúde ou os planos de saúde. Como é que está o item saúde na comparação Rio Grande do Sul-Brasil também? Perfeito. Quando a gente considerou na categoria, né, tanto os gastos com saúde, quanto também os gastos com atividade física, né? Porque tem relação direta ali, né? Então pensando ali em academia, estúdios e outras formas de gastos ali envolvendo atividade física. No Brasil como um todo, quem tem esse tipo de gasto hoje, gasta em média R$540 por mês. No Rio Grande do Sul, esse valor é de 460. Então também tem uma faixa menor do que o Brasil ali como um todo e bem menor do que outros estados da região sul, né? O Santa Catarina é 570 e no Paraná o gasto com saúde e atividade física chega a 630. Então, assim, no sul, o Rio Grande do Sul é onde tem o menor custo, o menor despesa com saúde e atividade física versus outros estados da região. Um detalhe é que, até mesmo como a pesquisa foi feita em parceria com a Serasa, né? Como é que está a questão que envolve o endividamento do brasileiro e do gaúcho? Quer dizer, onde é que está o calcanhar de Aquiles neste caso? Como é que o brasileiro, como é que o gaúcho está se vendo com a questão do endividamento? Uhum. Perfeito. Até pegando aqui dados da própria Serasa, né? Hoje o número de inadimplentes no Rio Grande do Sul é de mais de 4 milhões de pessoas, né? Mais de 4 milhões de gaúchos hoje estão inadimplentes ali, com um ticket médio de dívida, né? Vamos dizer assim, né? A dívida, cada dívida ali em torno de 1.700 e a dívida por pessoa, né? Cada um dos inadimplentes em torno de R$7.200. Então a gente pensa o seguinte, dentro do custo de vida que a gente mapeou ali, a gente não colocou uma caixinha de despesa que seria o pagamento de dívidas, né, empréstimos e tudo mais. Ou seja, eu tenho que ter uma renda, eu tenho todo o meu custo de vida e eu tenho que sobrar dinheiro ainda para quitar minha dívida. Então, de fato, é um desafio ali para todo mundo, para os gaúchos e para os brasileiros, encaixar essa conta como um todo. Tentando ali, nesse aspecto, a questão da Serasa como um todo, justamente por isso ela tem o movimento dela de fazer as renegociações, né? Tem um feirão vindo aí, mais um feirão vindo, justamente pensando em como trazer ali condições melhores de negociação de dívida para o gaúcho, para o brasileiro como um todo. Uhum. Você falava que também um dos itens aí que envolve a pesquisa é o comércio, compras em geral, de uma certa compras em geral e cuidados pessoais. Como é que o o varejo brasileiro e gaúcho deve encarar esse resultado dessa pesquisa? Com alguma preocupação ou necessidade de fazer o consumidor ter um olhar para o seu consumo? Eu acredito que vou dividir em dois grupos, né? Quando a gente fala de compras em geral, né, calçados, cosméticos, produtos ali para pets e outras coisas, o ticket médio do gaúcho está em torno de 370, próximo do Brasil, né? O do brasileiro como todo é 390. O que eu entendo aqui o comércio, de acordo com o produto que é vendido, o serviço que é vendido e tudo mais, pensar muito bem qual é o valor médio do produto que eu vendo e quais são as formas de pagamentos que eu possibilito para o meu cliente. Né? Porque sabendo que o custo médio mensal ali do gaúcho com esse item é em torno de 370, se eu fico forçando muito, talvez, a venda à vista, eu talvez vou comprometer muito do orçamento. Se eu consigo prover ali opções de parcelamento, por exemplo, que diminua o valor da parcela, talvez isso vai encaixar melhor no orçamento do gaúcho, né? Então, é uma reflexão sobre o formato de pagamento como um todo, né? Quando fala de compras. Quando a gente fala de serviços e cuidados pessoais, né? Que são ali manicure, tratamentos estéticos, barbearia, o ticket médio do gaúcho está em R$120 por mês. O que é o ponto aqui?
esses são serviços que, apesar de ser serviços de cuidados pessoais, geralmente são serviços recorrentes, né? Então, o homem que tem o hábito de cortar cabelo, fazer a barba ali em barbearia, faz isso o tempo todo. Faz isso todo mês, ou periódico, mais de uma vez no mês. A mulher que vai na manicure e tudo mais, também é a mesma coisa. Então, talvez a dica que eu daria é, você como salão, como barbearia, tem algum modelo de assinatura em que a pessoa paga um valor fixo mensal e está garantido para ela que o valor dela vai ser sempre o mesmo e ela tem acesso ao serviço recorrentemente, né? A gente vê esse modelo na área de cuidados pessoais crescendo, né? De assinatura, pode ser um caminho para encaixar melhor no bolso do gaúcho. Interessante essa, principalmente na questão que envolve, a gente está vendo muito o desenvolvimento aí de atendimentos com base em clubes, né, em percentuais que tu paga um valor fixo, né? Sim. E a gente tem, Felipe, algum modelo de comparação para a gente tratar, cresceu de um ano para outro esse gasto, o valor médio mensal do brasileiro ou do gaúcho, a gente tem esse parâmetro de comparação, ou é a primeira edição da pesquisa? Essa é a primeira edição da pesquisa, a gente queria muito, né, tanto o Opiniobox como a Serasa, a gente discutiu muito para como fazer um estudo tão robusto, né, e essa é a primeira onda da pesquisa, né, a primeira vez que foi feito o levantamento, até para trazer essa relevância, né. Foram mais de 100 mil brasileiros ouvidos ou distribuídos aí em todo o Brasil, garantindo uma amostra válida ali para cada um dos estados, justamente para poder trazer essa análise, tanto do olhar Brasil como todo, quanto um olhar comparativo por estado, né? Essa é a primeira onda e a ideia é que a gente repita ela a cada ano ali, para justamente poder trazer isso, né? O custo está aumentando, diminuindo onde? O brasileiro mexeu ali nessa distribuição do orçamento, aconteceu alguma coisa que ajudou ele a diminuir o custo com um tipo de categoria e aumentar em outra, e o objetivo é esse, mas aí essa primeira onda, ano que vem a gente pretende fazer a segunda onda. Naquele item que toda a pesquisa tem, a conclusão que vocês chegaram, o gaúcho ou o brasileiro, de uma forma geral, está ganhando menos e gastando muito, ou ao contrário? Com base nos dados, né, que a gente tem ali, o foco da pesquisa só o custo, né? A gente não está olhando para a renda ali como um todo, mas com base nos dados que tem divulgado sobre renda média do brasileiro, renda per capita e tudo mais, o que a gente vê é o custo de vida hoje é maior do que a renda do brasileiro como um todo, porque, querendo ou não, tem o custo de vida que a gente mapeou, mas tem igual o exemplo que eu dei ali de empréstimos, outros financiamentos que não estão cobertos na pesquisa, né? Então, você praticamente pode afirmar que hoje o custo de vida do brasileiro ele é maior do que, de fato, a renda que ele tem. E aí traz esse desafio muito do brasileiro lidar com o endividamento, lidar tentar cada vez mais evoluir em sua educação financeira para gerenciar isso da melhor maneira para fazer a conta fechar. Mas hoje o que a gente vê com base nos dados é que o custo ele está acima do que a renda média que é divulgada aí em outros lugares. Guaibeiros, estamos encerrando este Economia 4.0 deste sábado, 14 de fevereiro. Nós falamos hoje sobre a pesquisa Custo de Vida no Brasil, realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinião Box. E a gente falou com Felipe Scheppers, diretor executivo justamente do Opinião Box. Felipe, muito obrigado pelo nosso papo, hein? Eu que agradeço a oportunidade, desejo aí todo mundo muito sucesso aí na sua gestão financeira para conseguir fazer o dinheiro render e sobrar dinheiro para fazer os seus sonhos também acontecerem. Ok, muito obrigado, Felipe. Guaibeiros, eu queria desejar a todos um excelente final de semana. Para quem vai para o Carnaval, curtir o Carnaval com cuidado, com atenção, e nós nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.